slide, que é este aqui. Calma, vamos lá. Iniciando então nossa aula sobre clareza, como escrever com clareza. E eu começo dizendo o seguinte, que clareza é soberana no texto. Quando você me pergunta qual é o principal aspecto que você precisa observar ao fazer um texto, ela é rainha, ela é soberana, ninguém vence, ela manda na porra toda mesmo, tá? É a clareza, ela domina todos os demais aspectos do texto. E clareza, gente, o que é clareza no texto? Bom, o texto, assim como toda forma de comunicação, é mandar recado. Escrever é mandar recado. Quando você escreve alguma coisa, você está... Ó, Ailton, boa noite, professor. Boa noite, Ailton. Bom te ver de novo aqui comigo aqui nessa aula. Bom, vamos lá então. Escrever é como mandar recado, ou seja, é informar, é passar uma mensagem a alguém. Afinal de contas, escrever um texto é uma forma de comunicação. E quem me conhece já de outras aulas sabe muito bem o que é comunicação, não é? O que é comunicação para você? O que é necessário para se fazer uma comunicação? Escrevam aí no chat, tá? Vamos usar e abusar desse chat aqui do lado, tá bom? Gente, e outra coisa, tá? Antes de prosseguirmos, enquanto vocês escrevem, respondem aí, prestem muito atenção ali no compartilhar, tá? Compartilhem essa aula com quem vocês acham que precisa escrever melhor e quem está interessado em escrever bem. Quem precisa aprender português, quem está interessado em aprender português, quem quer evoluir a sua escrita, dar poder à sua escrita, compartilhe ali o vídeo para que mais pessoas assistam a esta aula e que a gente consiga então ensinar mais gente aí o que é necessário para ter um texto claro. Gente, então escrever é como mandar recado, é a comunicação. Comunicação é tornar comum uma mensagem, tornar comum um pensamento, um sentimento, uma opinião, uma informação. E assim, aqui nesta aula, eu não quero que o pessoal entre aqui nesta aula achando que vai sair um novo Machado de Assis, um poeta, um escritor renomado. Não, esta aula aqui é para quem precisa melhorar a sua escrita para o dia a dia, profissionalmente e mesmo para ações corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, mandar uma mensagem no WhatsApp, escrever um post nas redes sociais, comentar um post nas redes sociais também, não é? Trabalhar o texto, né, nas redes sociais, Facebook, no Instagram, enfim, é para quem precisa escrever bem para o dia a dia, para ações práticas do dia a dia. E a clareza para isso é fundamental. Gente, a mensagem clara, ela tem que ser entendida assim, ó, rapidamente pelo receptor, pelo leitor, no caso, né? Vamos chamar de leitor. Quem lê o texto, o leitor, não é verdade? Então, assim, ó, a mensagem clara, o texto claro, ele tem que ser entendido sem dificuldade, com o mínimo esforço possível por parte do leitor. Ó, a Laís de Feira de Santana, na Bahia, pessoal de todo o Brasil aqui assistindo a aula. Oh, que beleza! Aqui do Rio Grande do Sul, transmitindo para todo o Brasil. Bahia, a Feira de Santana também ali na Bahia, Santa Catarina, olha, pessoal de várias partes do Brasil. Bom, o problema, gente, é que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não sabe escrever com clareza. Peca em muitos aspectos do texto. Acontece muitas vezes, tá? De a pessoa querer transmitir uma informação, em vez de ser algo assim, ó, pá, pum, falei, entendeu. Né? Acaba dando rodeios, fazendo rodeios, dando voltas e voltas e voltas e voltas, e a comunicação, né, fica um labirinto, a pessoa fica que nem aquela ali, né, confusa para entender uma mensagem. E essa falta de clareza no texto, ela acontece por inúmeros aspectos. Eu trago aqui um pouquinho da minha experiência, tá, pessoal? Eu sou professor de português recentemente, mas a minha profissão, a minha carreira foi como jornalista, repórter, editor e apresentador de televisão. Então, no dia a dia, a minha batalha era construir textos que as pessoas, que o espectador, que o público entendesse de primeira. Por quê? O texto de televisão, o texto de telejornal, é um texto que ele não vai ser lido de novo.
ele só passa uma vez. Então a mensagem tem que ser mais direta possível, tem que ser minimamente complicada, digamos assim, tem que ser o mais facilitada possível para que o espectador, para que o leitor, ele tenha acesso, ele entenda essa mensagem. Hoje, com a internet, com as redes sociais, também a gente precisa escrever para que o leitor tenha o mínimo de esforço possível para entender a mensagem. Não porque está, ó, sou da Bahia morando em São Paulo. Gente, mas os baianos estão marcando presença ao monte aqui, hein, bichinho? Gente, olha só, vamos lá. Então, não só no telejornalismo, não só nos meios televisivos, a gente precisa ter uma mensagem clara, uma mensagem direta, mas também nas redes sociais, também na internet, também nos sites, né? Quem for fazer um blog tem que escrever de uma forma que fique muito clara para o leitor. Por quê? Quem está escrevendo na internet, por exemplo, está competindo com uma infinidade de conteúdos. Então, se você faz um post, escreve uma legenda complicada, o Jonathan de Sergipe, Aracaju, maravilha, Jonathan. Então, se você escreve uma legenda assim, ó, cheia de palavras difíceis, complicadas, palavras que não se conectam direito, a pessoa que vai fazer vai, ó, rolar o feed e partir para o próximo post. Com isso não tem retenção, o seu post não faz sucesso, não chega para mais pessoas. Então, nos diferentes meios de comunicação, você tem que escrever claramente para prender a atenção das pessoas, porque a concorrência com outros perfis, com outros conteúdos é muito forte. E mesmo no trabalho, não é? Quando você faz um e-mail que é uma bula de remédio, né? Um tijolaço, assim, um parágrafo enorme, dificilmente o seu chefe, o colega ao lado, vai parar para ler aquela trozoba toda ali. Então o e-mail ele também tem que ser curto, tem que ir direto ao ponto, dizer exatamente o que você quer dizer. Havia um livro de telejornalismo que nos anos iniciais de faculdade eu li, né, eu tive acesso, que diz o seguinte: o que você quer dizer? Então diga. E é exatamente isso que nós devemos fazer. É, com o mínimo de palavras possíveis, a gente escrever aquilo que a gente quer dizer, que a gente tem a intenção de comunicar. Bom, vamos adiante, gente, porque agora eu vou elencar ali algumas das dos principais problemas que as pessoas enfrentam para não fazer um texto claro, os principais entraves para um texto claro. Eu coloquei 5 deles. O primeiro, erros gramaticais. Sim, você até pode dizer que tem gente que erra a gramática, mas ainda assim dá para entender. Olha, pessoal, não vamos trabalhar com o dá para entender. Quem está aqui sexta-feira à noite, agora que horas são? São 7 horas e 10 minutos. Ô louco, bicho, 7 e 10, bicho. Quem está aqui às 7 horas e 10 minutos comigo aqui aprendendo, não quer ter um texto mediano, não quer ficar na média ou abaixo da média, quer fazer um texto bom, um texto correto, um texto claro. Não é verdade? Então, até pode colocar no chat ali, né? Você quer um texto mediano, um texto medíocre, ou quer se diferenciar, quer se destacar e quer fazer um texto, sabe, mais correto, um texto que se destaque dos demais, hein? Qual é a sua intenção? Coloca no chat ali do ladinho, tá? Então, pessoal, erros gramaticais, um dos principais entraves, um dos principais obstáculos para um texto claro, ideias desconectadas, frases, parágrafos, ideias que não conversam entre si, não dão sequência umas às outras. Palavras difíceis, o enrolol, o falar difícil, falar rebuscado, o texto prolixo, aquele que é cheio de termos desnecessários e termos complicados. Ambiguidade, que é você querer dizer alguma coisa e deixar em duplo sentido, a pessoa entender outra. Então, essa ambiguidade também mata a clareza do seu texto. E, quinto lugar, a síndrome do zerinho. Essa eu vou falar mais adiante, quando eu falar especificamente aí, quando eu detalhar especificamente esse problema, a síndrome do zerinho, tá? Eu vou falar sobre isso aí. Bom, vamos começar então com os erros gramaticais. Gente, erro gramatical, ele pode alterar o sentido do seu texto. Isso acontece principalmente com a pontuação. A pontuação, ela dá um norte para o seu texto, muitas vezes. A vírgula, então, ela é, olha,
importantíssima nisso. A vírgula é o sinal de pontuação que exerce maior número de funções. Ela desloca elementos da frase, sinaliza, aliás, elementos deslocados da frase, ela enfatiza alguns termos, ela isola termos que não fazem necessariamente ali parte da ordem natural da frase. Então a vírgula ela dá sentido para o seu texto. Tire uma vírgula do lugar e olha só o que acontece. Eu trouxe aqui um exemplo que mostra muito bem isso aqui, olha só, esse problema na prática, olha só, esse diálogo, um diálogo qualquer no WhatsApp, né? Era para ser um diálogo tranquilo entre pai e filha, mas olha só a treta que deu. Júlia, tem R$ 30 para me emprestar? Vou na farmácia. O certo seria vou à farmácia, mas tudo bem. Vou à farmácia, depois te devolvo. Não tenho pai. O que o pai leu? Não tenho pai. E aí o pai tascou-lhe a braba, lançou a braba nela. Você nunca foi minha preferida mesmo, ingrata. E ela corrigiu. Não tenho o dinheiro, vírgula, pai. E ele, ah tá. Ah tá. E olha, um parênteses, tá? Esse ata ali tá errado. É ata. Ata só pode ser ali, ó, três coisas. Ata, aquele documento que o pessoal assina na reunião do condomínio, no final de uma reunião, se não der briga entre os condôminos, né? Então, ata, aquele registro formal de uma reunião, aquele texto chato pra cacete, né? Ata pode ser uma fruta, tal da fruta pinha também. A fruta pinha se chama ata em algumas regiões do Brasil. Até vocês me comentem aí se essa fruta se chama assim na sua região ali no chat, tá? Pode comentar ali. E ata é uma forma verbal do verbo atar. Ele ata o cadarço do tênis. Também pode ser isso aí. Agora, atar, não. Mas enfim, um pequeno parêntese, fechando o parênteses agora. Vamos para o principal que provocou todo esse casos de família aí nessa mensagem no WhatsApp. A falta da vírgula. A vírgula ali deveria marcar o vocativo, isolar o vocativo. Vocativo é aquele chamamento que ocorre no meio da frase. Esse chamamento, esse vocativo, ele não faz parte da estrutura da oração. É um elemento à parte, um elemento marginal. E como todo marginal, a gente isola ele. Tá? A gente coloca uma vírgula ali para isolar esse vocativo. Então ela deveria ter colocado não tenho, vírgula, pai. E essa deficiência acabou gerando aí, olha, umas verdades secretas, né? Verdades duras demais para ser ditas, né? No caso, que a filha nunca foi a favorita dele mesmo, né? Olha, deu pano para manga essa história aí. Vamos adiante. Mais um exemplo de erro gramatical que compromete o entendimento e compromete a clareza da mensagem. Também de WhatsApp. Olha só. Larissa, feliz aniversário, linda! Que Deus te elimine. Olha a Larissa como ficou. Nossa, falsa. Mal agradecida, o que foi? Que Deus elimine você. Ah, é ilumine, ilumine, desculpa. Então, olha, quase que um erro gramatical ali. Ali, de repente, até pode ser um problema do corretor do WhatsApp. Mas façam como eu. Eu desligo o corretor do WhatsApp, tá? Então, desligue o corretor do WhatsApp e seja feliz, tá? Confie na sua capacidade. Então, ali, ilumine, elimine, olha, uma palavra trocada ali acabou comprometendo completamente o sentido do texto, mudou o sentido do texto e quase que terminou com uma amizade. Outro exemplo agora, também de redes sociais. Entrarão na minha casa, roubarão tudo. Aí um gaiato comentou ali, tira tudo e leva para outro lugar antes que aconteça. Ali, no caso, houve um problema, um erro, né, uma confusão com o tempo dos verbos. Entrarão na minha casa, o a e o o com o tio ali, ele indica tempo futuro. Ão é tempo futuro. Am com a e m é o tempo passado. Então deveria ter colocado entraram na minha casa, roubaram tudo. Aí acontece também porque a confusão que se faz é com a pronúncia, né? Entraram na minha casa, a gente não fala entraram, não fala roubaram, a gente fala entraram, roubaram, e daí a pessoa ali acabou colocando a pronúncia bem como é, né? Entraram na minha casa, roubaram tudo. Mas não, é entrarão e roubarão. Então a confusão com o tempo verbal acabou comprometendo e a pessoa virou um meme aí na internet. Pessoal, a aula tá ok? Como é que tá? Dá para entender ali quais são as principais
os principais entraves para quem deseja um texto claro? Tá ok a aula aí? Vão comentando aí no chat. Podem ir comentando aí. Já vi que tem mais pessoas chegando agora, né? Pegaram no meinho ali, mas ainda está no início a nossa aula. Estamos tratando do primeiro item, do primeiro obstáculo, dos 5 que eu escolhi aqui, 5 obstáculos para um texto, para fazer um texto claro, né? 5 entraves de um texto claro, 5 aspectos que impossibilitam, que sabotam um texto claro. Fernanda tá ok? Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos seguindo então com a nossa aula, que a gente tem mais itens ainda para esmiuçar. Então, nós temos aqui a questão gramatical, e para encerrar a questão gramatical, um erro que eu vejo com frequência também com relação à pontuação. Nós iniciamos falando de pontuação e vamos terminar aqui falando de pontuação a parte da gramática. Olha só, quem já não escreveu assim? Eu gostaria de saber se vocês entregam em casa. E coloca um ponto de interrogação. É uma pergunta indireta. Então, uma pergunta indireta, assim, não se termina com um ponto de interrogação. Porque aí o que está se colocando em dúvida não é se vocês entregam em casa, mas é se eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber se vocês entregam em casa? Será que eu gostaria? Será que eu não gostaria? Vocês veem como muda o sentido, um ponto de interrogação ali no final? Eu coloquei ali, então, duas formas de corrigir essa frase e dar a essa frase o sentido que ela merece, o sentido pretendido a ela. Eu gostaria de saber, dois pontos, vocês entregam em casa? Viram só como esses dois pontos, eles preparam a pergunta de fato em si, a pergunta que merece realmente um ponto de interrogação? No primeiro exemplo ali, é uma pergunta indireta, então deveria ser, eu gostaria de saber se vocês entregam em casa. E daí, ó, até eu vou corrigir aqui. Ponto. Tá? Isso aqui some. Eu gostaria de saber se vocês entregam em casa. Aí sim, aí está correto. Aí dá para colocar tranquilamente um checkzinho aqui e está correto, com um ponto, e não com um ponto de interrogação. Então, se você quiser manter o ponto de interrogação, é só colocar ali uns dois pontinhos. Eu gostaria de saber, vocês entregam em casa. Bom, já corrigi ali, né? Acabei corrigindo e a correção está ali no terceiro exemplo, né? Mas mostrei na prática aqui como é que se corrige, né? Então, tira o ponto de interrogação e põe o ponto final, ou então coloca dois pontos ali e prepara a pergunta de fato. Certo, pessoal? Ali o Daniel pergunta, entraram na minha casa e roubarão tudo. Tá correto, porque aí é uma questão do tempo, né, do momento em que se fala essa frase. Por exemplo, entraram na minha casa e roubarão tudo. Então o roubo está acontecendo. Neste momento entraram na minha casa, o roubo está acontecendo e eles roubarão tudo. O fato de entrar na casa acabou de acontecer, mas o roubo não se consolidou ainda. O roubo está ocorrendo. Então é possível, sim, tá? Dá para se manter esse sentido aí, nessa questão de o roubo estar ocorrendo no momento, tá? Agora, se já entraram, se já roubaram, já fizeram o escambau, já fizeram a festa na casa, então é tudo com AM. Entraram na minha casa, roubaram tudo, ok? Entendido, pessoal? Maravilha. Então agora nós vamos ao segundo aspecto, o segundo obstáculo que compromete a clareza do texto, que é ideias desconectadas. Por exemplo, isso aqui, isso apareceu numa televisão, numa emissora de TV. Pernambucano em Harvard, aluno é o único nordestino no Brasil. Olha, vocês que são da Bahia devem estar em polvorosa, porque simplesmente o jornal aqui anunciou a extinção da vida no Nordeste. Então, quis dizer uma coisa e disse outra completamente desconexa, desconectada da intenção. Né? Pernambucano em Harvard seria aluno é o único brasileiro, o único nordestino na universidade, ou é o único brasileiro na universidade. Então esse seria o sentido. Acredito, porque não ficou nem um pouco claro isso aí. Né? Pernambucano em Harvard, aluno é o único nordestino no Brasil. Ou seja, só sobrou ele, né? É o único, é o escolhido. Então, é um exemplo de texto que não é coeso, né? Ele não conecta bem as partes entre si. E há outros exemplos aqui, eu trouxe outros exemplos também. E muita gente erra nesses aspectos.
Eu vou, se me derem uma licencinha, eu vou dar uma molhada na minha goela, que está começando já a ficar um bichinho do ran-ran aqui. Mas vão vendo aí esses 4 exemplos que eu escolhi e vão identificando ali por que os termos em vermelho estão errados, ok? Maravilha. Gelando a goela. E aí, pessoal, identificaram ali por que que está errado? Por que que estão errados esses termos que eu frisei na, ali nas 4 frases, nos 4 textos? Vamos lá, vamos então a eles. Olha só. Chove lá fora, no entanto, a calçada deve estar molhada. Nós temos um conectivo, mais precisamente aí, uma conjunção adversativa. No entanto, que joga no mesmo time do mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. Então, uma conjunção adversativa. A relação que se estabelece aí é de adversidade. Chove lá fora, está conflitando com a calçada estar molhada. Não, né? Não há uma relação clara entre as duas partes, entre as duas orações, aliás, né? Então, chove lá fora, se a calçada está molhada, choveu, a calçada está molhada, então é uma relação de causa, né, de explicação. Então, chove lá fora, por isso a calçada deve estar molhada. É uma das possibilidades. Não é adversidade, é explicação ou é causa, não é? Ou consequência, né? Consequentemente, a calçada deve estar molhada. Uma explicação ou consequência. Não é verdade, pessoal? Não é? Então vamos lá. O segundo exemplo. Tibúrcio olhou maliciosamente a amiga da sua prima, que frequentava a mesma escola que ela. Olha, essa aí não dá nem para corrigir direito, porque é de. Não dá para entender se está se falando da prima, da amiga, da sua prima que está lendo aqui, ou da prima do Tibúrcio. É uma confusão dos diabos, né? O uso do pronome possessivo, inclusive, ele é muito delicado. É uma questão muito delicada. Um pronome possessivo, ele até pode fazer sentido no seu texto. Mas dependendo de como você usar o pronome possessivo, você gera uma ambiguidade. Você deixa duas interpretações possíveis. E se há duas interpretações possíveis, não há clareza no texto. O texto tem que ter um sentido bem específico, a não ser que seja um texto literário que realmente tenha como objetivo deixar uma dupla interpretação, né? Algo assim aberto, algo no ar, né? Algo que se especule, né? Mas não é o caso, não é um texto do nosso cotidiano, do dia a dia, não é mandar recado, como nós estamos aprendendo aqui. O terceiro, é muito comum esse erro. Fernanda Sotelo, riqueza de conteúdo. Espera que no final tem mais. No final tem uma surpresa para vocês aí. Tá bom, gente? Sigam aí, sigam ligados, que vamos continuar com a nossa aula ali, tá bom? Então, conheci Maria Eugênia, onde me apaixonei. Beleza, Maria Eugênia agora é um lugar, uma instituição, não é mais uma pessoa. Gente, o onde, ele é um pronome relativo que ele estabelece relação com locais, sejam eles locais físicos ou locais imaginários, tá? Deixa eu ver um exemplo aqui sobre locais imaginários, já para dar um exemplo mais elaborado para vocês. Uh, a página 18 é onde estão as respostas. Página é um local, não é um local físico, não é um endereço, né? Mas é um local imaginário, na página, um local virtual, na página ali. O site é onde estão as informações, um local virtual, não é um endereço físico, né? Não é uma loja, não é uma casa, não é uma rua, né? Mas é um local virtual também, é um espaço. Na verdade, onde ele estabelece uma relação de espaço, seja ele físico, seja um espaço virtual. Então, Maria Eugênia não é um espaço, não é um lugar, não é uma loja, não é uma churrascaria, não é, não é uma residência, não é um apartamento, é uma pessoa. Então, ali o pronome relativo ideal não seria onde. Há várias possibilidades. Conheci Maria Eugênia por quem me apaixonei. Lembre-se que apaixonar-se, o verbo se apaixonar, ele rege a preposição por. Você se apaixona por alguma coisa ou por alguém. E não se apaixona em alguém.
Eu sei que muitas mulheres falam, né? Me apaixonei nesse vestido. Não, tá errado, minha filha. Não é me apaixonei nesse vestido. É me apaixonei por este vestido, tá bom? Então, conheci Maria Eugênia por quem me apaixonei, ou ainda conheci Maria Eugênia pela qual me apaixonei. Me apaixonei por ela, certo? Vamos então para o quarto exemplo ali. Uma cidade na qual não possui uma boa administração enfrenta dificuldades para atender aos habitantes, cujo as carências devem ser tratadas com atenção. Meu Deus, que festival dos horrores. Gente, olha, em primeiro lugar, tá? Aquele na qual tá completamente inadequado ali, tá? É uma cidade que não possui uma boa administração, não há uma relação em, não há preposição em ali. Então, uma cidade que não possui uma boa administração, ou uma cidade a qual não possui uma boa administração, enfrenta dificuldades para atender aos habitantes, cujo as carências devem ser tratadas com atenção. Quem aí costuma falar cuja as lições, cujo os livros, cujas as pessoas? Quem costuma colocar o artigo depois do cujo? Aí, quem já cometeu essa pequena falha aí gramatical? Muita gente comete isso, é um problema muito comum, tá? É um erro muito comum. Mas assim, depois de cujo, não há artigo. Não ponha o artigo no cujo dos outros, tá? No cujo dos outros é refresco, mas não põe. Então é o seguinte, gente, é ali, ó, atender aos habitantes cujas carências devem ser tratadas com atenção. O pronome relativo cujo, ele estabelece uma relação, digamos, de posse, né? As carências dos habitantes. Então, os habitantes têm carências. Só que essa concordância não se faz com habitantes, com o termo anterior, se faz com o termo seguinte. Então, habitantes cujas carências devem ser tratadas com atenção. Então, guarde no coração essa dica, como se usa o pronome cujo, é muito importante, tá? É muito importante, principalmente numa redação do Enem ou numa redação para concurso público, para vestibular, tá? Olha, o pronome relativo, os pronomes relativos, no geral, são importantíssimos para estabelecer a relação de coesão, né? O que é a coesão? É a capacidade de interligar ideias, interligar palavras, frases, expressões, parágrafos num texto. É quando você conecta tudo com a adequação. Por exemplo, ali o cujo as carências não está conectado, não conectou bem com carências. Né? Então ali há um erro de coesão. Assim como há um erro de coesão no exemplo anterior, conheci Maria Eugênia onde me apaixonei, o onde ele não recupera a Maria Eugênia da forma adequada, porque onde ele é um pronome relativo que tem uma relação de espaço, de local, e não tem a ver com a Maria Eugênia coitada. Então também é um erro de coesão. O segundo exemplo também do Tiburcio ali, da prima e da amiga, né, que eu não sei quem é quem ali, não dá para saber no texto, e o no entanto, um erro gravíssimo de coesão. Por quê? É uma conjunção que estabelece um sentido completamente diverso do que o que se pretende no texto. No caso, seria uma relação de consequência ou de explicação, e não de divergência, não de contraste. Tá bom? Olha, pessoal, o próximo exemplo, o próximo item é assim, ó, é desmistificar uma crença de que falar bem é falar difícil. Não, não, dão mil vezes não, tá? Escrever bem não é falar, não é escrever difícil, não é falar difícil. Escrever bem é falar claro, é ser eficiente para passar a mensagem a outra pessoa, com o mínimo de palavras, com o mínimo de esforço por parte do ouvinte, do leitor, aliás. Inclusive, eu vou trazer aqui uma frase de um jornalista que é referência, né, para quem estuda jornalismo, para os acadêmicos, que é Heródoto Barbeiro, um jornalista experiente, que ele diz o seguinte: a comunicação não se faz com a boca, a comunicação se faz com o ouvido. Ou seja, a comunicação é muito mais como o outro vai perceber o que você escreve, o que você fala, do que como o que você pretende falar. Então, comunicação, pessoal, é um ato de empatia. Por quê? Você identifica o seu público,
e fala de uma forma que ele entenda. Você facilita a comunicação para o seu público. E se você fala difícil, fala rebuscado, fala um vocabulário rocambolesco que ninguém entende direito, né? Você dificulta, você, olha, dificulta bastante aí a vida do público, ok? Vamos então aqui para um exemplo de um texto rocambolesco, um texto completamente prolixo, né, com palavras difíceis, difícil de entender, que poderia ser muito bem simplificado, que é este aqui, né, um texto à la Rolando Lero, né, amado mestre, vós sois a sapiência e lá e blá 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 blá. Vamos lá. Agradabilíssima mestra, rogo saber se porventura conceder-me-á licença para me ausentar no transcorrer de um quarto de hora, a fim de satisfazer minhas necessidades fisiológicas urgentes. Nossa, que texto embolorado, né? Pela madrugada. Ninguém entende esse texto aqui. Maravilha, mas olha só, esse texto embolorado, tá? Ele pode muito bem ser resumido da seguinte forma: em vez de todo esse palavreado aí jocoso, esse palavreado aí difícil, a lá Rolando Lero, simplesmente isso aqui. Professora, posso ir ao banheiro? Tudo aquela carreta de trem de palavras, de expressões difíceis ali pode ser resumida nisso aqui. Professora, posso ir ao banheiro? É muito mais eficiente, muito mais simples assim, não é? E se você quiser algo mais assim, raiz, né, algo mais natural, simplesmente pode optar por dizer: dá licença, eu vou cagar. Não vamos ser um pouco delicados, né? Não vamos ser tão diretos assim, né? Então vamos preferir aqui, professora, posso ir ao banheiro, né? É melhor assim. Bom, pessoal, outro exemplo, outro erro muito comum que se comete, né? Não digo erro, mas outro obstáculo, né? Outro entrave para clareza no texto é abusar dos termos estrangeiros, dos termos ingleses, franceses, abusar de estrangeirismos, que nem todo mundo entende. Em alguns meios profissionais, tudo bem, você pode usar palavras em inglês porque as pessoas entendem ali. Agora, muitas vezes o público em geral não tem conhecimento do que a palavra inglesa, a palavra dos gringos lá, as expressões da gringolândia lá, elas querem dizer. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que mostram bem essa treta toda, essa confusão. Por exemplo, olha só, na volta do cofer, marquei uma call com a equipe e nos reunimos para um brainstorm. No fim, tivemos muitos insights e resolvemos mudar nosso mindset sobre o projeto. Mas que caracoles é tudo isso, gente? A dona Josefa lá de Vila Quincas, lá, o seu Onofre do Beco do Pepino vai saber o que é um cofer, uma call, um brainstorm, um mindset. Isso aí, dependendo do seu ambiente profissional, tudo bem, rola numa boa. Agora, não é muito mais simples você falar desta forma aqui, escrever desta forma aqui? Na volta do cabeleireiro, marquei uma videochamada com a equipe e nos reunimos para compartilhar ideias. No fim, chegamos a soluções geniais e resolvemos mudar nossa visão sobre o projeto. Melhor assim, não é? Do que mindset, brainstorm, cofer. Mas cofer, então, vou te contar, né? É um atestado de nariz empinado, né? Falta só estar com o nariz empinado e tomar chá com o dedinho levantado, assim. Mas, enfim, né? Vamos lá, vamos adiante. E, pessoal, outra questão agora, um outro item agora que eu chamo a atenção é com relação à ambiguidade. Ou seja, quando você quer dizer uma coisa e deixa uma margem para um duplo sentido. E muitas vezes esse duplo sentido, gente, olha, se eterniza na internet como um meme. E acontece muito, muito mesmo na imprensa. Quem deveria prezar a correção gramatical, a clareza na mensagem, a clareza na comunicação, muitas vezes peca vergonhosamente na tarefa de comunicar e de escrever com clareza. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, algumas gracinhas ali que a gente vê na imprensa por aí, não é? Olha só, essa é uma notícia já meio antiga, né? Da Folha de São Paulo. Bioquímica. Pesquisa elimina flatulência de feijões.
Olha, eu conheço feijão fradinho, feijão carioquinha, feijão mexicano, mas feijão peidorreiro é a primeira vez que eu vejo um feijão peidorreiro. Cuidado ao colocar na boca um feijão desses, né? Podia explodir, né? E não vai ser nada agradável, né? Então, flatulência de feijões. É a flatulência de quem come feijão, a flatulência do feijão. Né? Claro, entende-se, né, que é a pessoa que come feijão, né, que começa, ó, solta, né, fica calibrada, né? Mas nesse caso, olha a margem que dá para virar um meme, uma notícia dessa, uma manchete dessas. E não só a manchete, a linha de apoio ali também. Grupo venezuelano descobre que fermentação reduz formação de gases no alimento. Base da dieta brasileira. Reduz a formação de gases no feijão. O feijão fica estufado, né? Com aquela barriga, sabe, batendo igual uma escola de samba, o feijão. Coitado do feijão, né? Dá um laxante para ele de uma vez. Outro exemplo também de ambiguidade, tá? Deputado afirma que falou com bombeiro preso em gravação. Meu Deus do céu, como é que se prende um bombeiro numa gravação? Hein? Gente, olha, impressionante, né? Na verdade, eu nem sei, eu até nem parei para ver direito o que essa manchete quis dizer. Deputado afirma que falou com bombeiro preso em gravação, ou preso por causa de uma gravação, ou numa gravação ele falou com um bombeiro preso, é isso, né? Ele falou com um bombeiro preso numa gravação. Essa conversa foi gravada. Mas olha, gente, que manchete complicadinha essa, viu? Complicadinha mesmo. Outra, vamos lá, para mais um exemplo. Sol volta a aparecer no Rio após pedido especial do Papa Francisco. Mas o homem tá com moral em alta lá em cima, né? Ó, quero o sol. E pá, deu o sol, né? Tá com a moral com o patrão lá em cima, né? Se a gente olhar agora, ler a linha de apoio, a gente vai ver. Paz atendeu o pedido do pontífice e enviou cesta de ovos para Santa Clara. Temperatura máxima prevista é 21 graus, diz INMET. E aí também um erro de coesão, porque a temperatura máxima prevista e o Papa atendendo ao pedido do, acho que o governador, né, o Paz, o prefeito, o governador, né, para enviar cesta de ovos para Santa Clara. O pedido é o envio da cesta de ovos. Só que aí na manchete parece que o Papa pediu, faz sol aí, e pau, veio o sol ali e abriu o tempo magicamente, né? Olha, é complicada uma manchete dessas, bem ambígua realmente. Pessoal, tem alguns exemplos aí, podem ir falando aí alguns exemplos de ambiguidade que vocês já viram, né, de manchetes ou de textos ambíguos aí que geralmente despertam aí o bom humor da galera, que ficam bem zoados realmente aí. Eu vou para mais um exemplo enquanto isso, tá bom? Olha lá, mais um exemplo. Ó, Gisele Bündchen, veja essa. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Gisele Bündchen, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Sinto falta da galinha da minha mãe. Ê, maravilha, né? Falar mal assim da mãe ninguém merece. Então, todo mundo sabe, né, que é a galinha preparada pela mãe dela, né? Mas ipsis literis, né, como ela falou, como ela disse, foi transcrito ali e ficou essa ambiguidade aí. Certo, turma? Então, ambiguidade é um veneno para o seu texto. Leia muito bem o texto depois de escrevê-lo. Tá? E até tem uma dica muito boa, que é deixar o texto descansar. Assim como você prepara uma receita, tá? E o prato, assim, o bolo, a comida, você deixa ela descansando, tá? Deixa ela ali tomando forma. O texto, se você puder, não tiver pressa para divulgar o seu texto, passar adiante o seu texto, a dica é, depois de escrever o seu texto, faça uma revisãozinha básica ali, ou nem precisa fazer revisão básica, se quiser, faça ali, e depois deixe ele por um tempinho. Vá tomar um ar, vá tomar uma água, igual eu vou fazer agora, né? E depois faça uma nova revisão no seu texto. Você vai ver o milagre que acontece quando você se despilha um pouco do seu texto, eh, termina de escrever ali e acalma as ideias e depois faz uma revisão
mais detalhada, com mais calma, mais tranquilo, mais, sabe, sereno. Você consegue ver palavras repetidas, você consegue identificar ambiguidades. Opa, a galinha da minha mãe. Não, não, a galinha preparada pela minha mãe, tá? Com todo respeito à véia. Então, você consegue identificar, tá, essas incongruências, essas ambiguidades, os erros de coesão, palavras repetidas, né? Principalmente o que, né? Há um problema, há uma síndrome que certas pessoas apresentam quando fazem um texto, que é o quequeísmo, né? Fui a um lugar que um restaurante que abriu na semana passada, que era assim, que não sei o que lá, que. Então é o que repetido diversas vezes. Então até para isso, até para evitar o quequeísmo, você dá uma revisadinha no seu texto, depois de deixar ele descansando um tempinho, e vai ali só fazendo o ajuste fino, né? Vai ali dando um pente fino, um ajuste pontual nos termos que compõem o seu texto. Maravilha? Beleza então, pessoal. Agora nós vamos para qual parte mesmo? Ah, eu disse a vocês que eu iria mostrar o que é a síndrome do zerinho, não é? Então, eu já vou mostrar para vocês aqui porque eu chamo de síndrome do zerinho, mais um problema para clareza textual. Quem não lembra do zerinho, né? O carro, quando o carro ele fica ali rodando, 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 rodando e não sai do lugar. Então, isso também afeta a clareza do texto. Um texto que não sai do lugar, fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e não avança, né? Por exemplo, este aqui, por sinal, uma redação do Enem. Não é de se suspeitar, não é de duvidar que ela tenha rodado, né? Já aproveitando o trocadilho com o carro, né? Rodou essa redação do Enem. Vamos lá. O futuro repetindo o passado. Já começou com um clichêzão assim, pá, um clichêzão no título, né? Oh, beleza, já mostrou a que veio no título. Vamos lá. Já não existe adolescente como meio século atrás, donde a lei era mais rigorosa, pais possessivos com dom de atribuir regras a serem cumpridas. A lei que tinha como castigo a não liberdade de diversão. Nossa, não liberdade de diversão. Chamou no Rolando Lero legal agora, né? Ao decorrer dos anos, com o decorrer dos anos, ou no decorrer dos anos, né? Os jovens foram se entregando inteiramente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece. Oferece, meu Deus do céu. Mundo também é vida. Nossa, mundo é vida. Ensina um jovem a lidar nos momentos de franqueza e de tristeza, de fraqueza, né? E não é lidar, é lidar, L-I-D-A-R, lidar. Oferece, mais uma vez oferece, né? Repetiu o verbo. Uma grande liberdade de expressão e alegria. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. Bom, vamos lá, adiante. O futuro repete o passado, já dizia Cazuza. Recordações que muitas vezes trazem leis que lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. Um jovem não só precisa do mundo, como também necessita de seus conhecimentos. Gente, aí eu pergunto, esse texto leva a algum lugar? Esse texto parece um Fiat 147, né? Não vai longe. Né? Então, assim, ó, esse texto ele não leva a lugar nenhum. Ele fica nessa embromação ali. Ah, o jovem tem que conhecer o mundo, o jovem conhece o mundo lhe dá conhecimento, o mundo é vida, o mundo é agro, o mundo é tech, o mundo é pop. Fica nisso aí e não evolui. Então, um texto que não leva o leitor de um ponto A para um ponto B, ele fracassa também ali na clareza. Então, o texto ele tem que ter um objetivo claro, gente. E olha, por isso que eu uso bastante nas minhas aulas textos do Enem, redações do Enem. Por quê? O texto do Enem tem um objetivo claro, né? Quer dizer, menos esse aí que eu acabei de analisar. O texto do Enem, a redação do Enem, ela tem que provar, você tem que defender um argumento. Você tem que exercer o seu papel de argumentação. Você tem que provar o seu ponto de vista. E no final ainda tem que indicar uma intervenção, né? Uma forma de resolver o problema do qual você tratou nos parágrafos anteriores. Então, o texto do Enem começa com uma introdução, você vai apresentar o assunto, apresenta o assunto e já antecipa os argumentos que você vai tratar nos parágrafos seguintes.
No segundo, no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento, você vai ali defender o seu ponto de vista, um parágrafo para um argumento, segundo parágrafo, um novo argumento com os fatos que você vai utilizar, e o último parágrafo, a conclusão, na qual você vai fazer o fechamento de tudo. Você vai propor a intervenção, vai propor uma forma de resolver o problema e, olha, por os mais avançados, linkar a conclusão com o que foi tratado na introdução no início. Então, você leva o leitor de um ponto A, introduzindo o assunto, passa pelo desenvolvimento, você defende o seu ponto de vista e no fim você chega a uma conclusão na qual você reforça o seu ponto de vista e propõe uma solução. Pronto! Você é um texto que ele tem movimento, ele se move, ele não fica ali, sabe, nesse vai e volta que nem um carro fazendo zerinho. O adolescente, o jovem precisa ver o mundo para ele é tudo e não chega a lugar nenhum, não prova nada, não tem nenhum argumento, não tem, é um texto feito de ideias vazias, é o texto pastel de vento, né, o texto que não tem conteúdo, não tem recheio. Eu diria até que é o texto água de salsicha, né, porque é um texto morno, um texto que não tem serventia nenhuma. Certo, gente? Bom, pessoal, eu, agora chegando, né, nessa parte da nossa aula, eu pergunto para vocês, como é que está o seu texto? Hoje, analisando ali esses 5 aspectos, esses 5 entraves, né, para um texto claro, eu pergunto a você aí, como é que está o seu texto? Eu espero que vocês me respondam, vocês estão muito calados aí no chat. Professor, é correto afirmar que a maioria das pessoas escrevem errado porque leem pouco? Sim, também. Mas eu tenho uma posição que é a seguinte: a maioria das pessoas escreve errado ou escrevem errado, aí vai uma lição extra, tá? Quando tem a maioria das pessoas, você pode concordar com a maioria ou com pessoas, tá? Então a maioria das pessoas escrevem errado ou a maioria das pessoas escreve errado. Tanto faz, você pode escolher a concordância que quiser, tá bom? Mas vamos lá. A maioria das pessoas, na minha opinião, escreve errado porque não souberam, não tem uma bagagem de leitura, mas também porque não tem conhecimento gramatical, não tem conhecimento da ferramenta que utiliza para escrever aquilo que pensa, aquilo que sente, que é a gramática, que é a nossa língua portuguesa. Você precisa aprender a gramática. Olha, eu fico espantado quando eu vejo pessoas que usam o verbo no infinitivo errado. Por exemplo, já aconteceu de eu explicar algo para um aluno ou para um seguidor no Instagram e esse seguidor responder assim: Ah, professor, eu entendi. Gente, não existe entendir. Até porque a forma nominal do verbo, a forma no infinitivo do verbo é entender. Então, entendir não existe. Seria eu entendi. Primeira pessoa do singular com o verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Eu entendi. No tempo passado, no pretérito perfeito. Eu entendi. Ou eu entendo, se for no presente do indicativo. Tá bom? Então, Fernanda, respondendo a tua pergunta, sim, há carência de uma bagagem de leitura, porque a leitura te dá repertório, né? Você muitas vezes hackeia, como se diz, né? Agora eu vou acabar pecando, né, no que eu falei anteriormente, né, de usar termos estrangeiros. Mas você pega a sacada dos autores. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um autor que olha, foi importantíssimo para mim para aprender a escrever. Aqui, ó, Luiz Fernando Veríssimo. Aqui um dos primeiros livros que eu comprei dele, O Analista de Bagé. Por sinal, aqui inclusive com o autógrafo dele. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele é especialista em crônicas, usa bastante o humor, e isso, de certa forma, mudou um pouco a minha forma de comunicar, a minha forma de falar com as pessoas. A questão do humor, um texto mais do cotidiano. Então, assim, ó, leiam, pessoal, nem que seja nem assim, ó, que você leia 10 páginas por dia, mas leia. Ao final de 10 dias você vai ler 100 páginas. Então pegue ali, sabe, marque um compromisso com você mesmo e leia 10 páginas por dia. A leitura dá repertório, a leitura dá bagagem cultural para você. Mas da mesma forma, não é só a leitura. Estude português, estude gramática, estude as técnicas para fazer um bom texto. Escrita é treino.
assim, ó, tire da sua cabeça que escrever bem é um dom divino que algumas pessoas receberam magicamente quando nasceram. Não, 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 não é isso. Escrita é treino. Você tem que ler todos os dias e se habituar a escrever também todos os dias. Então, eu pergunto a vocês, como é que está o seu texto hoje em dia? Como é que está a sua capacidade de escrever? Você tem medo de escrever? Você se sente confortável escrevendo? Tem o hábito de escrever? Tem o costume de escrever todos os dias? Escrevam aí, pessoal. Pode escrever, ninguém vai julgar vocês. Eu não vou julgar vocês. Nunca vou julgar, tá? Então escrevam aí, como é que está o texto de vocês? Como é que está a capacidade de transmitir, de traduzir em palavras, num texto, em frases, em parágrafos, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem? Hein? A capacidade de vocês para isso tá ok? Vocês querem melhorar ainda mais? Vocês acham que conseguem fazer um texto claro, um texto correto, um texto conciso, ou seja, que vá direto ao ponto, objetivo, e um texto que tenha clareza, que as pessoas entendam sem fazer esforço? Bom, então tem o seguinte, pessoal, vou apresentar para vocês o seguinte, para quem deseja um texto claro, um texto correto, quem quer aprender a ligar as partes do texto, quem quer aprender a fazer um texto denso, um texto sólido, um texto que as pessoas elogiem, textos incríveis, para isso eu estou abrindo as inscrições, aliás, abri já as inscrições e estamos nas últimas vagas do desafio Escrita Nota 10. Então, faz mais de uma semana eu abri as vagas do desafio, nós estamos encerrando, ainda dá tempo de você adquirir uma das vagas que faltam. É um programa, tá? Um treinamento intensivo de 10 dias, no qual eu vou ensinar a você o passo a passo para fazer um texto claro, um texto correto, um texto conciso, um texto que as pessoas elogiem, um texto que seja digno de elogios, que as pessoas gostem de ler e um texto que faça a diferença para quem quer ascender socialmente, para quem quer garantir uma seleção de emprego e tem prova escrita, né? Para quem quer passar no Enem, principalmente. Olha, eu trabalho muito nesse desafio com textos do Enem, vestibular, concurso público também, porque nós vamos aprender regras gramaticais também. E olha só, pessoal, ali no chat eu coloquei ali o link para você garantir agora mesmo, não perder tempo e garantir agora mesmo uma das vagas que faltam para o desafio Escrita Nota 10. Tá? Olhem ali no chat, tá ali o link para você garantir uma das vagas. O Daniel ali, eu mesmo tenho medo de escrever, elaborar ideias. Daniel, o desafio é ideal para você. Por quê? Vão ser 10 dias de aulas práticas, vão ser aulas bem diretas, aulas bem dinâmicas, não são aulas extensas, não são aulas longas, não são aulas cansativas, são aulas... A Fernanda, gosto muito de ler e escrever, mas tenho certa insegurança na gramática. Entra para o desafio, Fernanda. Entra para o desafio porque nós vamos trabalhar as duas coisas junto, tá? Nós vamos trabalhar técnicas para escrever um bom texto, para organizar um texto, para estruturar um texto e vamos trabalhar regras gramaticais, tá bom? Inclusive, uma das aulas ao vivo desse treinamento é justamente sobre regras gramaticais. Então você vai poder me perguntar ao vivo as suas principais dúvidas e eu vou responder a você. Tá bom, gente? Então, ó, vou falar um pouquinho mais aí do desafio, o que você vai encontrar no desafio Escrita Nota 10. Você vai ter acesso, então, a 10 dias de lições simples e descontraídas para despertar a sua capacidade, a sua habilidade de escrever textos de forma clara e correta. Nesses 10 dias, os alunos vão para um grupo exclusivo no WhatsApp, em que vão ter o meu acompanhamento. Eu vou estar com vocês num grupo do WhatsApp. Eu vou abrir o grupo todos os dias para orientar vocês, acompanhar como é que vocês estão nas aulas, na resolução dos exercícios práticos. Teremos exercícios práticos também, dia após dia, e para dar aquele suporte quando vocês precisam, tá bom? E aulas ao vivo. Teremos pelo menos 2 aulas ao vivo no desafio Escrita Nota 10. A primeira delas já é neste domingo, a aula inaugural do desafio. Teremos uma aula inaugural, tá? Que eu vou explicar direitinho ali, vamos dar a base, os conceitos, tá? Do que nós vamos aprender e dar início, então dar a largada aí para o nosso desafio. Bom, além disso, nós teremos vários bônus, tá? O bônus número 1, um super desconto. Esse desafio
olha, certamente, por tudo que ele entrega, ele valeria, olha, uns 300, 400 reais. O preço dele era 297, R$ 297. Eu estou fazendo esse desafio por apenas R$ 69. Não é parcela, é à vista esse valor. R$ 69. Eu digo que é um preço obsceno de tão barato. Um preço obsceno de tão baixo. Então, R$ 69 é o preço à vista, o valor à vista para você entrar no desafio e juntos por 10 dias a gente aprender como se faz um texto, olha, nota 10. O bônus número 2, acesso vitalício a todos os materiais, tá? O Daniel falando ali, o Daniel já comprou? Maravilha, Daniel. Eu sempre troco mas por mais e mim por eu. Vamos aprender, vamos livrar de uma vez isso aí, vamos exorcizar esse fantasma aí, tá bom? Então, ó, acesso vitalício a todos os materiais, incluindo a gravação das aulas ao vivo. Mesmo depois dos 10 dias corridos ali de acompanhamento no grupo no WhatsApp, você vai continuar para sempre com o acesso às aulas gravadas, aos exercícios práticos, a gravação das aulas ao vivo, enfim, a todo o material. Fica para sempre com você para ver e rever quantas vezes quiser. Professor, preciso acompanhar dia após dia? Olha, preferivelmente sim, de preferência sim, mas não é essencial. Você pode garantir o desafio e assistir quando você quiser, porque vai ficar com acesso vitalício. Mas teremos as aulas ao vivo também, que depois ficarão gravadas, né? Vale a pena participar das aulas ao vivo, porque é onde a interação toda acontece e do grupo também. Bom, o bônus 3, tarefas complementares. Todos os dias, junto com uma aula, eu vou liberar uma tarefa referente a essa aula. Então, são atividades bem práticas. Você vai ter que reescrever frases aplicando o que aprendemos na aula para você fixar bem o conteúdo que você viu, que você teve acesso, tá bom? Então, são exercícios de fixação e que vão evoluir passo a passo sua capacidade de escrever e de organizar ideias num texto. E o último bônus, aula ao vivo extra no final do curso com análises de redações, ou melhor, de textos, de partes de redação, certo? Então, vocês vão escrever, eu vou exigir que vocês no final escrevam e nós vamos analisar os textos na aula final. Certo, turma? Quem tem alguma dúvida sobre o desafio escrita nota 10? Quem aí está com alguma dúvida, pode falar, pessoal. Pode falar. E assim, ó, não percam porque são as últimas vagas, certo? As últimas vagas para quem quiser se inscrever. Depois disso, ó, sabe-se lá se vai ter mais uma edição, se vai continuar com esse valor também, por tudo que ele entrega. Olha, é uma condição especial, né, esse valor. Tem que ter certificado de participação. Eu vou pensar com carinho né, na sua ideia, viu, Fernanda? Eu vou pensar com carinho, viu? Mas o principal mesmo é o conhecimento que você vai adquirir nesse desafio, tá bom? Então, pessoal, o seguinte, não perca mais tempo, tá? As vagas estão terminando e por essa condição, apenas R$ 69. Olha, esses dias pedi uma pizza e a pizza estava mais cara que esses R$ 69. A diferença é que a pizza ela termina no mesmo dia, né? Ou até pode requentar para o outro dia, mas termina rapidinho e esse conhecimento você leva para sempre. Tá bom, pessoal? Se você tem medo de escrever, se você precisa organizar as suas ideias, precisa evoluir na sua capacidade de comunicação, se você é daqueles que manda áudio porque não quer escrever, não quer passar vergonha de cometer algum erro de português, de escrever algo que as pessoas não entendam, é a sua chance de entrar nesse curso, no desafio e evoluir a sua escrita de vez. Certo, turma? Tomar mais uma aguinha aqui e vocês me avisem aí se tem mais alguma dúvida aí com relação ao desafio. Olha, a parte de clareza, eu vou falar não só de clareza no desafio, mas vou falar de coesão, de coerência, vou falar de correção gramatical, então todos os aspectos que moldam, que fazem um texto nota 10, certo? Fernanda, para colocar nas horas complementares da faculdade. Aham. Olha,
Por que não, né? Será que tem certificado de conclusão? Olha, podemos pensar nisso, não é nenhum absurdo. É plenamente possível, viu, Fernanda? Entra que eu te garanto então o certificado de participação, tá bom? Gente, então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Olha, agora sim, sextou. Domingo temos a aula inaugural do desafio Escrita Nota 10, tá? E qualquer dúvida, procure-me no WhatsApp, procure-me no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer para vocês todas as dúvidas referentes ao desafio Escrita Nota 10. Certo, pessoal? Beijos e abraços. Como eu sempre digo, escrever bem dá superpoderes e está ao seu alcance. Bora nessa, bora pro desafio. Falou!